Filipenses capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 1, versículo 12. Vamos ler? No meu tema, acima do 12 tem um tema na minha Bíblia, não sei na sua, tá assim a minha, ó. A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. Que maravilha, né? Aqui é um tema que está em cima, tá? Alguns não tem tema, mas o meu é temático. Aqui, ó, a prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho. Filipenses 1, acima do versículo 12, tá? Então a prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho, tá bom? Vamos ler o 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com Deus para que Ele fale conosco, amém? Oremos ao Senhor. Irmãos, olha para mim aqui agora para você entender, tá? Olha para mim aqui. Essa carta de Paulo é uma carta, né, que Paulo escreveu aos Filipenses, aos irmãos de Filipos, à igreja. Se você ler todo Filipenses, você vai entender uma coisa: o amor que Paulo tem por esses irmãos. Paulo vai dizer, pode ler em Filipenses 1, capítulo 1, 2, 3, 4, você vai entender o amor que Paulo sente por esses irmãos, e o amor que esses irmãos sentem por Paulo. E é assim que a igreja deveria agir, sim ou não? Amor, um com o outro. Não adianta nós estarmos aqui sem ter amor, uns pelos outros. Não existe evangelho sem cruz e sem amor. Não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É amor. Mandamento é amor. Então aqui, se você for ler, não dá tempo de eu explicar tudo, mas se você for ler Filipenses capítulo 1, 2, 3, 4, você vai entender quão carinhoso Paulo é com esses irmãos. E a mesma coisa esses irmãos com Paulo. Esses irmãos amavam Paulo, e Paulo amava os irmãos de Filipos. Então aqui nessa carta você enxerga um grande amor que um sentia pelo outro. E é isso que deveríamos nutrir em nossos corações: amor. Amor uns pelos outros. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. Como você pode amar alguém? Aliás, você falar que ama alguém, né, que você não enxerga que é Deus, e odeia o seu irmão. Então Paulo, ele é totalmente amado aqui, mas ele também ama seus irmãos. Paulo, ele plantou uma igreja em Filipos. Ele ficou lá mais ou menos 3 meses só. De lá teve que partir para a Macedônia em suas viagens. Nesses 3 meses, uma mulher chamada Lídia, que ela vendia púrpura, ela ouve o Evangelho, Deus abre o coração dela e ela se dobra ao Evangelho de Cristo. Onde Paulo está, Cristo está também, porque Cristo está com Paulo, curando, libertando e levando o Evangelho de Cristo. Então nesses 3 meses Paulo cativou um grande amor por seus irmãos,
e seus irmãos por Paulo. Só que Paulo vai partir para a Macedônia, levando o evangelho também. Só que se você for ler o contexto todo, Filipenses 1, 2, 3, 4, você vai entender que essa igreja, ela sustentou com dinheiro, com provisões, as viagens de Paulo, para que Paulo levasse o evangelho. Paulo vai dizer, você pode ler na sua casa, que essa igreja foi a única que sustentou Paulo com a pregação do evangelho. Então essa igreja amava tanto Paulo, amava tanto o evangelho, que eles colaboraram financeiramente para que o evangelho fosse levado através da vida de Paulo. Esses irmãos não amavam só Paulo, amavam o evangelho que Paulo pregava. Então essa igreja sustentava também o ministério de Paulo. Então Paulo, aqui se for ler, ele começa a carta em agradecimento pelos irmãos. Ele chama os irmãos de amados irmãos. Esses irmãos é amado por Paulo, porque em seus momentos de dificuldade, seus irmãos colaboraram para que Paulo pudesse viajar e levar o evangelho. Só que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava onde? Numa cadeira de balanço? Não. Paulo estava numa rede sossegado? Não. Antigamente os irmãos que pregavam a verdade, eles eram severamente perseguidos, pastor Érico, severamente caluniados, até exposto à morte. Então Paulo aqui, nesse momento da carta, ele foi preso. Ele está em uma prisão na Roma. E eu falei do início, né? Paulo amava os irmãos de Filipos, lá em Filipenses, e esses irmãos também amavam quem? Paulo. Só que agora Paulo está preso. E esses irmãos de Filipos, essa igreja vai ficar sabendo que Paulo está preso. Esses irmãos vão se preocupar com Paulo, porque nós nos preocupamos com aquele que nós amamos, sim ou não? Então, esses irmãos vão se preocupar com Paulo. Só que eu vejo algo aqui surpreendente, algo maravilhoso. Paulo começa a sua carta em agradecimento, mesmo na prisão. Qualquer um de nós estaríamos murmurando, reclamando de nossas vidas. Estaríamos reclamando com Deus, por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Mas Paulo aqui, ele vai começar a carta em agradecimento aos seus irmãos. Quer dizer, Paulo é um homem grato. Meus irmãos, como eu amo pessoas gratas, como eu amo pessoas que se manifestam a gratidão pelo próximo. Não importa como alguém te ajudou, não importa como alguém te abençoou, seja uma pessoa grata pelo que fizeram a você. Eu amo pessoas gratas, e pessoas ingratas eu não gosto de estar perto, porque elas acham que você é obrigado a fazer as coisas por ela, e não. Assim como nós recebemos de Deus pela graça, as pessoas também nos dão porque nos amam. Então aqui Paulo começa a carta em agradecimento, mesmo estando na prisão. Paulo está aprisionado, mas o coração de Paulo está cheio de gratidão. Ele vai manifestar a sua prisão a seus amados irmãos. Agora entenda isso. A preocupação dos irmãos de Filipos não era que Paulo apenas poderia sofrer, não com os sofrimentos de Paulo apenas, mas eles temiam a morte de Paulo. Você entende? Amavam tanto Paulo que o medo não era se só Paulo vai sofrer, podem matar Paulo, porque Paulo é um pregador do evangelho, e eles sabem quão perseguidos são aqueles que querem anunciar a verdade de Cristo. Então eles estão preocupados
com Paulo e com sua execução. Essa igreja também passava por problemas. O primeiro problema que eles passaram eram perseguições de pessoas de fora da igreja. Olha para mim você entender, Esses irmãos tinham problemas de Filipos, da igreja que Paulo plantou. Paulo plantou a igreja, ele teve que partir para a Macedônia. A igreja permaneceu lá em Cristo. Só que Paulo agora está preso, e essa igreja começa a passar por dificuldades. E o primeiro parece que eles estão enfrentando perseguições de pessoas de fora da igreja. O segundo problema estavam começando a vir falsos ensinamentos, a qual Paulo teve a preocupação de anunciar a verdade. Paulo colocou o evangelho como a coluna da igreja, e havia já começando a infiltrar falso evangelho, falsas doutrinas. Então essa igreja começou a passar por dificuldades, os ensinamentos. E o terceiro eram conflitos entre os irmãos da igreja. Quer dizer, para essa igreja de Filipos, os dias não eram fáceis, eram dias difíceis. Além dos problemas que estavam passando, Paulo está preso. Aquele que nós amamos está preso. E o pior, podem matar Paulo, executar Paulo. Então essa igreja está passando por perseguições. Gravou isso ou não? Grava aqui no seu coração e na sua mente. Essa igreja está passando por dificuldades. Só que vamos lá, vamos olhar para Paulo agora. Vamos comparar o problema da igreja de Filipos com os problemas de Paulo. Entendeu, Paulinho, ou não? Vamos comparar, tá? Tá bom, ler. Eu já te falei o que a igreja passou: falsos ensinamentos, algumas perseguições de os irmãos fora da igreja. Só que agora vamos olhar para Paulo. No ministério de Paulo, frequentemente ele foi humilhado, passou por várias perseguições. Repentinamente ele foi açoitado, espancado com varas e perseguido por assassinos, preso algumas vezes, e agora está preso mais uma vez. Então, se você entender aqui, você vai comparar o sofrimento de Paulo com o sofrimento dos irmãos de Filipos. Quem está sofrendo mais? Paulo, que está preso por pregar o evangelho, pode ser executado, pode perder a sua vida. Filipenses, Paulo, ele não sabe se ele vai viver ou morrer, ele está confuso. Ele não sabe, o momento em que fala que vai morrer, ele acha que pode sair vivo dali, ele não sabe. Então Paulo, ao mesmo tempo que ele quer partir e estar com o Senhor, ele quer ficar aqui e pregar o evangelho. Então Paulo está em conflito na alma e no coração. Qual dos dois estão passando por mais sofrimento? O apóstolo Paulo ou a igreja de Filipos? Quem? Quem que você acha? Paulo. Sabe por que Paulo? Imagina você pode perder a sua vida. Você tem família, não tem? Você pode perder a sua vida por pregar o evangelho. Paulo, agora como um cristão, como um homem que está em Cristo, ele é perseguido constantemente. Paulo não teve quase alívio no teu ministério. Se for ler em Coríntios, ele vai dar o que ele passou: açoitado com varas, 5 quarentenas menos 1, passei por prisões, passei por fome, passei por nudez.
Então é provável, é certo, aliás, é certo, que o sofrimento maior é do apóstolo Paulo. Só que o que eu acho maravilhoso no Evangelho, sabe o que é isso? Quem mais sofre é aquele que mais consola. Você vai entender. Os irmãos de Filipos ficaram sabendo que Paulo estava preso. Só que Paulo é quem precisava ser consolado, porque ele não sabia se iria morrer ou viver. Fora os espancamentos que ele sofreu antes, fora as lutas. Então, quem precisava ser consolado, encorajado, quem que era? Era Paulo. Você entendeu isso? Paulo precisava ser encorajado. Paulo precisava ser consolado para conseguir passar por essa dificuldade. Só que eu vejo aqui de maravilhoso é que Paulo que consola eles. Paulo é o consolador desses homens. Ele começa a carta em agradecimento, mostrando que ele está bem, mostrando que por mais difícil que seja a situação, o coração de Paulo está cheio de gratidão por esses irmãos. E como Paulo conforta eles, pastor Érico, e encoraja? Capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos quem? Os filipenses. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Como que Paulo conforta os filipenses, os irmãos de Filipos? Olha para mim aqui, mandou uma carta, e essa carta chegou até os irmãos, dizendo assim, como se fosse assim: fiquem em paz, eu estou preso, só que a minha prisão cooperou para a propagação do Evangelho. Não se preocupem comigo, eu estou preso, mas o Evangelho está solto. Fiquem tranquilos comigo, os irmãos, eu estou preso, mas isso contribuiu para o crescimento do Evangelho. Então Paulo, como se estivesse consolando os irmãos, fala: não se preocupem com a minha prisão, fiquem tranquilos, meus amados irmãos, o que me aconteceu é um propósito de Deus, para que o Evangelho seja anunciado até para os guardas. Então aqueles irmãos estavam preocupados com Paulo preso. Paulo conforta eles como? Fiquem calmos. Pastor Érico, olha só que loucura. Fiquem calmos. Eu estou preso, mas tudo isso contribuiu. O que importa é isso. Eu estou preso, mas o que importa é que tudo isso cooperou para o crescimento do Evangelho. Até os guardas agora estão ouvindo o Evangelho. E mais, os que ficaram sabendo da minha prisão em Cristo. Quem me prendeu não foram os homens, foi Cristo, para que o Evangelho fosse pregado. Então as minhas prisões, a minha prisão foi manifesta, e agora os nossos outros irmãos pregam com mais ousadia o Evangelho. Então, irmãos de Filipos, fiquem tranquilos, fiquem sossegados com a minha prisão, porque eu estou preso, porém o Evangelho está crescendo, a palavra está crescendo. Os irmãos que estavam acanhados, agora estão ousados para pregar o Evangelho. Então não se preocupem comigo. É isso que Paulo queria dizer.
Quer dizer, os irmãos estão preocupados com Paulo preso. E Paulo fala o quê? Irmãos, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, tudo, a prisão, os açoites, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo sofre? Sim ou não? O Evangelho cresce? Valeu a pena sofrer. Paulo sofre? Paulo é açoitado? Sim. Mas agora os homens que não ouviram do Evangelho conseguem ouvir através de Paulo e dos irmãos que agora pregam ousadamente o Evangelho. Então aquele que... Pode aplaudir o Senhor? Aquele que precisava ser consolado, confortado, animado, é aquele que mais anima as pessoas. Olha para mim aqui, irmãos. Isso acontece com alguns de vocês. Como assim, pastor? Quantas vezes se eu perguntar para a diaconisa várias vezes, pastor Érico, ele vai falar assim, vieram pessoas até mim, pastor, com os problemas, e quem precisava ser consolado era eu. Quantas vezes a diaconisa Rosa abriu a boca para consolar alguém, mas quem precisava ser consolado era ela. Quem tinha que receber consolo era ela. Mas o Evangelho é tão poderoso, Deus é tão poderoso, que aquele que precisa ser consolado é o que consola. Quantas vezes, irmãos, eu consolei pessoas, eu te aconselhei algumas coisas, e mal sabia você que era eu que precisava ser confortado, consolado e animado. Mas Deus é aquele que nos dá força, e não foi por nossa força, porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Então aqueles que mais sofrem são os que mais consolam. Quantas vezes você também, irmã, você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, aquele dia terrível, sabe aquele dia que tudo deu errado? Aquele dia que você chorou de manhã, acordou chorando, até sem vontade de viver, sabe aquele dia terrível? Aí veio alguém com um problema menor que o seu, para você ajudar ela, mas na verdade era você que precisava ser consolada, e você que consolou alguém. Isso só mostra uma coisa: Cristo está na sua vida. Então aqui, o que é chamado de loucura do Evangelho é que eu vejo o homem totalmente despedaçado, o homem que não sabia se iria morrer ou viver, o homem que totalmente sofreu o Evangelho, sofreu pelo Evangelho por Cristo. Ele precisava ser consolado, mas é Ele que consola. E assim é conosco, irmãos, assim é com você. Como Paulo consola eles? Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, irmãos. Outra vez digo, regozijai-vos. Olha para mim aqui. Na verdade, era Paulo que precisava ouvir isso. Paulo, você está preso, Paulo. É injusta a prisão. Você está preso por causa do Evangelho, isso. Se alegre no Senhor, Paulo.
Mas pelo contrário, é Paulo que anima os irmãos de Filipos, é aquele que precisava ser consolado, animado, é o que mais anima as pessoas. Quantas vezes nós precisaríamos ser animados por alguém, porém nós que animamos os outros. Então, irmãos, se estiver abatido um dia, alguém te animar com as palavras, entenda uma coisa: talvez você nem saiba que aquela pessoa era ela que precisava ser animado, era ele que precisava ser animado. Eu falo por mim mesmo, já vou repetir o que eu vou falar. Quantos irmãos que eu aconselhei aqui dentro, eu animei, continua, persevera, não desiste não, segue firme. Mas na verdade, era eu que precisava ouvir aquilo. Só que eu entendo uma coisa: enquanto Deus me usa para consolar alguém, Deus me consola também. Então guarda isso. O que mais precisa ser consolado é o que mais consola. O que mais precisava ser encorajado é o que mais encoraja os outros. Então, quando alguém te encorajar a prosseguir, entenda: talvez essa irmã que está precisando ser encorajada, mas Deus está usando ela para me encorajar a permanecer. Quantas vezes, irmãos, vocês que estão aqui, chegaram aqui arrebentados, alguém foi na sua casa, estava arrebentada, sofrendo luto, dores na alma, cansado, cansada, mas foi você que consolou alguém. Vou te dar um exemplo bem simples. A pessoa veio com um espinho espiritual no dedo, um espinho, sabe um espinho? Você com 10 facadas nas costas, aí você vai lá e se levanta e anima aquela pessoa. Paulo aqui fala: Filipenses, se alegre no Senhor. Mas o homem está preso. O homem está preso, pode ser executado, mas não importa. Vamos nos alegrar no Senhor. E outra vez vos digo: regozijem, se alegrem em Deus. Então, Paulo que tinha que ouvir isso. Paulo, nas suas cadeias, Paulo, não desanime, não é? Se alegre em Deus. Deus está com você aí, Paulo. Não, mas é Paulo que consola, é Paulo que encoraja os irmãos que estavam passando problemas menores. Que Deus te use, irmão, até no tempo da sua dor, para curar a dor de alguém. É como diz aquele livro para adorar, né? Vale a pena morrer para que outros possam viver. Vale a pena chorar para que outros possam sorrir. Vale a pena. Quantas vezes guardamos a dor no bolso? Esse tempo atrás eu passei umas dificuldades na minha alma. Eu tive que aconselhar algumas pessoas. Eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como? Quando eu fui ver, já aconselhei, já ajudei, e Deus me ajudou e me levantou também. Então guarda isso. Os que mais precisam ser consolados são os que mais consolam. Continua assim nessa fé, continua sendo como Paulo, encorajando pessoas a prosseguir. Não sejas tu uma pedra de tropeço para o seu irmão, mas seja uma pessoa que encoraja a prosseguir. Vamos aplaudir o Senhor.